Senhor presidente, senador Cacildo Maldana, queridas senadoras Ana Rita, Ana Amélia, ontem, quando ouvi a notícia de que o superintendente do Ministério do Trabalho, na Delegacia Regional do Trabalho em São Paulo, Luiz Antônio Medeiros, que foi já presidente da Força Sindical, presidente dos Sindicatos Metalúrgicos de São Paulo, avaliei que seria importante comparecer ali às 3 horas, onde foram convidados a direção do Sindicato dos Metroviários do Estado de São Paulo, o presidente Altino de Melo Prazer Júnior, todos os dirigentes de todas as centrais sindicais de trabalhadores que compareceram ali, a Central Única dos Trabalhadores, a UGT, a Força Sindical, o deputado Paulinho da Força Sindical, Wagner, presidente da CUT, enfim, os representantes de todas as centrais sindicais e também o secretário de Transportes Metropolitanos, Jurandir Fernandes, e o presidente do metrô, Luiz Antônio Pacheco, porque já há alguns dias estavam em greve os metroviários e que, alguns dias depois da greve de ônibus que havia acontecido o transporte coletivo de São Paulo se encontrou em dificuldades imensas e causando dificuldades extraordinárias para tantos paulistanos, alguns para se dirigirem ao trabalho, ao invés de fazerem viagens rápidas de metrô, tiveram que andar a pé por 5, 6 horas na cidade ou pegar diversas condições, e para chegarem às suas obrigações de trabalho, houve até quem estivesse para perder o emprego ou ter as suas horas de trabalho que não puderam ser realizadas descontadas, e houve também dificuldades para quem, porventura, tivesse sofrido algum acidente e que precisasse chegar ao pronto-socorro, ao hospital, e muitas também acabaram perdendo os seus horários de compromissos em consultórios, outros para pegar o avião, para pegar o trem, para pegar o ônibus, enfim, houve uma enorme dificuldade para todos aqueles que pegam o metrô ou também os ônibus, porque com o metrô em grande parte não funcionando, isso causou uma superlotação dos ônibus e também outras manifestações ocorreram, tanto do movimento dos trabalhadores sem teto, como também de outros movimentos que aproveitaram a situação. E eu achei que, como um senador por São Paulo, mas morador também da cidade de São Paulo, era meu dever procurar ali colaborar para que houvesse o melhor entendimento possível entre os metroviários e o metrô e o secretário de Transportes Metropolitanos do governador Geraldo Alckmin. Ora, embora houvesse ali na palavra dos dirigentes das centrais sindicais o apelo para que houvesse a suspensão do movimento, mas, sobretudo, se ocorresse também a não demissão dos trabalhadores, 42 trabalhadores foram demitidos do metrô de São Paulo, tendo o metrô considerado justa causa, pela maneira como procederam alguns, enfim. Era importante que
como a greve foi realizada por um número acentuado de trabalhadores dos metroviários, então, que se pudesse considerar a não punição que havia sido determinada. Eu ali disse uma palavra da importância de se chegar a um entendimento no interesse maior de toda a cidade de São Paulo, do povo brasileiro, ainda mais tendo em conta que nós teremos na quinta-feira, daqui a 2 dias, a estreia do Brasil na Copa do Mundo, justamente na cidade de São Paulo, no chamado Itaquerão, na Arena Corinthians, em Itaquera. O presidente Altino de Melo Prazeres Júnior, filiado ao PSTU, na Assembleia que aprovou no domingo a continuação do movimento, pouco depois de os desembargadores do Tribunal Regional do Trabalho terem considerado abusiva a paralisação e determinarem o seu término imediato e imporem uma multa diária de R$500 mil à entidade da categoria em caso de descumprimento da missão, ele chegou a declarar algo como, abrindo aspas, estamos em um momento único. Tem uma Copa do Mundo, tem também eleições no fim do ano. Ora, como se isso fosse um motivo para, então, dar continuidade à greve em qualquer situação, mesmo que causando estes prejuízos a um número tão grande de paulistanos que utilizam o transporte coletivo e todos os meios de transporte, porque, uma vez se prejudicando o transporte do metrô, aflui um número tão grande de pessoas para andar de ônibus ou procurar os outros meios de transporte, e então a própria prefeitura, tendo em vista o problema, acabou com não haver a possibilidade de os automóveis com chapa que terminam em números ímpares andarem num dia e com números pares no outro dia, alternando-se o 1, o 3, o 5 e assim por diante, o 2, o 4, o 6, e enfim, isso fez com que o maior número de veículos, de automóveis também estivesse na rua, congestionando o trânsito e causando um transtorno a todos os cidadãos. Então, avaliei que era muito importante fazer o apelo para o entendimento e, inclusive, ao presidente Altino de Melo Prazeres Júnior, eu avaliei como importante que ele pudesse ouvir esta preocupação da população. Bem, a tomada de decisão do governo estadual, do governador Geraldo Alckmin, do secretário Jurandir Fernandes e acompanhado que estava do presidente do metrô Luiz Antônio Pacheco, de que não iria retroagir no que diz respeito às demissões, realizada a nova assembleia ontem, ao final do dia, início da noite, os metroviários resolveram terminar a greve, mas dizendo que aguardam até a próxima quinta-feira, porque se não houver a reversão das demissões, poderão eventualmente continuar. Eu queria aqui fazer um apelo ao presidente Altino de Melo Prazeres Júnior, a todos os metroviários, que, se possível, não levem à frente esta decisão de justamente no dia da Copa do Mundo, em que será tão importante o deslocamento de dezenas de milhares de pessoas para o Itaquerão, o estádio do Corinthians, onde o Brasil vai enfrentar
o seu primeiro aniversário na Copa do Mundo, que haja eventualmente uma greve nesse dia. Isto vai causar uma indisposição da população junto aos metroviários. Eu até conversei há pouco com o presidente Altino de Melo Prazeres Júnior, que me disse, estava conversando juntamente com os metroviários que foram demitidos, acredito que sejam 42, e fiz a seguinte sugestão a eles, que possam redigir uma carta ao governador Geraldo Alckmin, expressando o sentimento deles, as razões pelas quais avaliaram que era importante realizar esta paralisação, esta greve, e que possam transmitir tanto ao governador quanto aos paulistanos as razões que os levaram a realizar esta manifestação de greve, mas que possam levar em conta os interesses e a preocupação de todas as demais categorias de trabalhadores. Afinal de contas, tendo em conta a inflação que está em torno de 6,5% nesses últimos 12 meses, que haja um ajuste da remuneração é de bom senso e razoável. Agora, é fato que os metroviários estavam pedindo um aumento de remuneração bem superior ao que foi a inflação e, por outro lado, o que foi oferecido pelo governo do Estado é menor do que o solicitado pelos trabalhadores, pelos metroviários, mas, entretanto, é acima da inflação. E há que ressaltar que, ao longo dos últimos 10 anos, conforme a tabela que é publicada hoje na Folha de São Paulo, os metroviários receberam um reajuste acima da inflação em 9 dos últimos 10 anos. Em 2005, quando a inflação foi de 6,61%, o ajuste foi de 7,94%, considerada a variação do INPC no período, em proporção, em porcentagem. Em 2006, houve um aumento de 4,63%, quando a inflação foi 3,34%. Em 2007, 4,35%, quando a inflação havia sido 3,44%. Neste ano, a categoria de metroviários reivindicava 13,07%, enquanto o metrô oferecia 3,37%, mas houve então uma greve dos metroviários e o aumento acabou sendo de 4,35%, superior à inflação registrada nos 12 meses anteriores. Em 2008, houve um ajuste de 6,08%, com a inflação a 5,9%. Em 2009, um ajuste de 6,69%, quando a inflação foi 5,83%. Em 2010, houve sim uma defasagem em prejuízo dos metroviários, porque houve um aumento de 5,05%, quando a inflação havia sido de 5,49%. Mas já em 2011, o governo procurou compensar aquela defasagem. Houve um ajuste de 8% e para uma inflação de 6,3%. Em 2012, o aumento foi de 6,17% para uma inflação de 4,88%. Em maio de 2012, os funcionários, servidores do metrô, estavam pedindo 20%
e o metrô oferecia 5,71%. Houve uma greve que terminou após um acordo que fixou o aumento em 6,17%. Em 2013, no ano passado, houve um ajuste de 8% para uma inflação da ordem de 7,16%. E agora, levando-se em conta a inflação nos últimos 12 meses, segundo a variação do Índice Nacional de Preço ao Consumidor de 5,82%, o ajuste oferecido pelo governo estadual, pela Secretaria de Transportes Metropolitanos e pelo presidente do metrô foi de 8,7%, ou seja, é um ajuste que está com alguns pontos percentuais. Se levar em conta o que aconteceu nos últimos 10 anos, este ajuste de 8,7% para uma inflação de 5,82% é o que dá a maior margem de ajuste positivo para a remuneração dos trabalhadores, dos metroviários. E então, eu acho que é importante que possam os metroviários expressar ao governador, possivelmente numa carta, as razões que levaram-nos a realizar a greve, que possam explicar as suas condições de trabalho, explicar aos paulistanos, à população brasileira, inclusive, a razão deste movimento, mas que procurem chegar a um entendimento e, quem sabe, chegarem a uma forma positiva no interesse maior de todos os paulistanos e todos aqueles que, inclusive, estamos torcendo para que o dia 12 de abril, o dia 12 de junho, seja um dia muito especial para São Paulo e para todos os brasileiros, e, em especial, que possam os metroviários também estarem torcendo para que o Brasil se saia muito bem na sua estreia desta quinta-feira. Assim, desejo que possam todos aqueles, diante da Croácia, jogarem muito bem. Aqui desejo ao nosso Filipão, ao Neymar e a todos os jogadores do Brasil que possam acertar, que haja um maravilhoso jogo. Também desejo que joguem muito bem os craques da Croácia, mas eu torcerei pelo Brasil, senhora presidente Ana Amélia. Obrigada, senador Suplicy. É o que nós todos estamos